Bem-vindos ao podcast Crer para Viver. Esse é o nosso episódio de número 67 com o tema Monogamia, a perspectiva de uma renovação, hoje, parte 1. Eu sou o Timóteo Madaleno, sou parte dessa mesa aqui hoje, nós somos 3 pessoas. Eu sou psicólogo, tenho um doutorado em psicologia pela UNB, sou professor de psicologia e educação do IFG, no campus Goiânia. Junto comigo, o professor Cláudio Ivan de Oliveira. O professor Cláudio também é psicólogo, tem um doutorado em psicologia pela UNB. Ele tem uma formação em teologia pastoral e urbanidade, que eu também tenho, esqueci de dizer. O professor Cláudio tem formação em teoria social e ele é professor de história e epistemologia da psicologia pela PUC de Goiás. O professor Anderson Cleiton Pires, ele é filósofo, teólogo e sociólogo. O professor Anderson, ele tem um doutorado em sociologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele tem um doutorado em teologia, em hermenêutica bíblica pela EST de São Leopoldo do Sul. Bem, só lembrando, nós estamos hoje começando a terceira sequência de episódios. Essa deve ser uma sequência um pouco mais curta, porque ela pretende dar um desfecho, né? Então, nós fizemos lá atrás, falando sobre a monogamia no mundo plural. Depois a gente fez uma longa sequência falando sobre a monogamia e a lógica da racionalidade transgressora. E hoje a gente entra propriamente no que a gente introduziu no último episódio. O último episódio ele foi mais panorâmico e sintético, né? De uma síntese passando por tudo que a gente falou, para começar a abrir caminho para o que a gente já vinha dizendo que faria, né? Nós faríamos uma proposta, no início de um conjunto de propostas para a renovação da monogamia. Então, por isso, monogamia e a perspectiva de uma renovação. Tá? Então, daqui para frente, nesses poucos episódios, não vou dizer exatamente quantos, mas não será uma sequência tão longa, nós vamos começar a falar do que a fé cristã tem a dizer, porque qualquer proposta que nós possamos apresentar aqui, ela sempre vai ser calcada na fé cristã. Por isso que o nome do podcast é Crer para Viver. Esse crer, ele está associado à fé, nesse caso, a fé cristã, que é a nossa base. Tá? Então, para a gente começar, só antes de começar, uma coisa, né? Um marco que a gente teve essa semana que eu não posso deixar de mencionar. Agradecer os nossos seguidores, apoiadores, as pessoas que divulgam, pela marca de 3 mil inscritos no YouTube. Tá? Então, o YouTube até hoje é onde a gente teve o maior volume de inscritos até agora. A gente está perto de 1.000 inscritos no TikTok também, né? Crescendo um pouquinho mais devagar em outras redes, mas no YouTube nós chegamos a 3 mil inscritos. Nós agradecemos vocês por isso, espero que vocês continuem nos ajudando a fazer isso aqui chegar mais longe, tá? Começa curtindo, compartilhando, comentando com as pessoas de que esse podcast existe, de que aqui se pode ouvir reflexões com base na fé sobre temas que são atuais, sempre sem medo e evitando tratar as coisas de forma simplista, né? Então vamos lá. Professor Cláudio, quer começar? Sim, nós começamos a nossa trajetória aqui, foi citada a tese de uma psicanalista brasileira, Regina Navarro Lins, que desenvolveu a tese de uma relação de incompatibilidade entre a manutenção da libido, não é? E o casamento monogâmico, dizendo de uma forma mais simples, mais sucinta, ela afirma que a monogamia é uma construção social, uma imposição, assim, na linguagem dela, e não uma escolha espontânea do indivíduo. E, portanto, sendo uma imposição, a autora também entende que ela é uma força repressiva contra uma espontaneidade natural, que é o desejo de variar, ter relação com vários parceiros, né? E que a monogamia, portanto, impõe uma força contra uma força repressiva contra aquilo que é, do ponto de vista humano, o natural, não é?
uma tese freudiana, claramente, não é? E também a monogamia, ela retira o mistério, diz a Regina, e a necessidade da conquista, e ela tira dessa necessidade, tirando a necessidade da conquista, não é? Ela provoca um desencantamento, uma impossibilidade de manter aquela relação constante de conquista para o casal, e por isso também ela esvazia a libido, segundo essa teórica, não é? Além disso, ela também faz afirmações de que a monogamia, no seu sentido tradicional, ela priva o indivíduo, mas especialmente a mulher, do seu desejo de autonomia, de exercer a sua autonomia. Eu acho que são esses os pontos principais que colocam a autora como a tese da autora como interessante para nós aqui, né? Portanto, há uma incompatibilidade entre a instituição, o casamento monogâmico, e a manutenção da libido para o casal. Eles estariam condenados, segundo ela, segundo a experiência clínica dela, os pacientes que ela recebe, muitas vezes eles caminham para uma vida sem a experiência sexual, vivendo, na linguagem dela, como irmãos, né? Então, basicamente, é essa a proposta dessa teórica. Eu acho que o nosso grande desafio, um desafio que deva ser colocado para todos nós, que nós já comentamos em outros episódios, né? Está em dar uma resposta convincente ao problema do paradoxo da monogamia, compreendida como unidade substancial. Isso aí é um problema que a gente precisa dedicar um esforço intelectual, porque se é uma unidade, e a gente diz que é uma unidade substancial, mas é uma unidade substancial formada por partes que são diferenciadas. Portanto, são o mundo representado pela pessoa do marido e é um outro mundo representado pela pessoa da esposa. No entanto, esse ponto que aparentemente representa um corte, uma divergência, uma dissidência entre essa unidade, que pode produzir uma disfunção do ponto de vista da operacionalidade afetiva, deve ser considerado um objeto de análise um pouco mais atento, para a gente não perder de vista aquilo que, do ponto de vista da fé cristã, deve ser considerado como eu diria, uma recomendação terapêutica para os casais, né? O que vem ser isso? Considerando que são dois mundos diferentes, representados por personalidades diferentes, nós não podemos incorrer no risco de, a partir disso, entender que aí nós temos um ponto de convergência para se afirmar a construção de uma espécie de individualismo, né? Então nós cindimos a unidade e cindimos em duas partes. E a partir dessas partes, então, nós fundamentamos uma espécie de fundamentalismo, ou de individualismo, melhor dizendo,
em que o mundo dele passa a ser um mundo para ele. Os valores dele passam a ser valores para ele, não valores compartilhados entre ele e ela. Então, o risco é sempre esse. O risco é que quando o Giddens, por exemplo, fala que o conceito, né, que ele utiliza lá, que é democratização do afeto, isso produziu um certo ponto de consenso entre os casais contemporâneos, né? E, portanto, quando o elemento, o componente insatisfação chega à relação, Giddens diz, olha, não se está disposto a renunciar à autossatisfação em favor do casamento, a manutenção da unidade do casamento. Portanto, ele entende que o matrimônio é uma instituição flexível e é uma instituição que deve ter tempo de duração limitado, né? E como é que nós definimos essa limitação? A definição que o Giddens dá é se há ou não princípio de satisfação operando e tanto para o marido quanto para a esposa. Isso é um desafio para a gente que está tentando pensar uma renovação, ou melhor, uma revitalização. Por quê? Porque a unidade tem um desafio. A unidade pressupõe, antes de tudo, pressupõe não seria bem a dissolução das linhas que marcam fronteira, que fundamenta a diferença tanto dele quanto dela, tanto da personalidade do marido quanto da esposa. Mas nós não podemos entender que essas diferenças possam construir um individualismo, né, que seja capaz de minar o afeto, minar a disposição afetiva de um em relação ao outro. E nesse sentido, então, nós criamos dois mundos que passam a não coexistir dentro dessa unidade, mas existir sempre em conflito, sempre em tensão, sempre em uma espécie de um estado contencioso, né? Então, é para esse tipo e para esse modelo de unidade que o Paulo diz que tanto o marido quanto a esposa estão devem estar, né, dispostos a seguir um caminho, cada um o seu caminho. Então, se de fato a gente compreende que, e eu acho que essa é a tendência, né? A tendência hoje no nosso mundo é que o marido assuma uma forma individualista de ver o mundo e a esposa também assume uma forma individualista de ver o mundo. E aí quando você vê os dois conversando, aparentemente são poucos pontos de convergências. Muito poucos pontos de convergência. E aí você pensa assim, mas o que caracteriza uma unidade? Paulo diz que uma unidade se caracteriza pelo a consubstanciação. Tem que haver uma consubstanciação de perspectivas. Que vocês tenham a mesma disposição. A disposição de tentar corroborar tanto ele em relação a ela quanto ela em relação a ele teses, perspectivas de visão de mundo, mesmo com as divergências, mas sempre tentando pontuar os pontos de convergência. Então, o que há hoje de muito comum entre os casais eles ressaltam muito as divergências entre eles e pontuam muito pouco as convergências. Esse é um primeiro ponto. Por que esse é um ponto importante? O senhor não está negando que é muito difícil uma convergência plena
mas o que tem sido feito é destacar demais as diferenças. Isso na figura pública da interação dos dois, isso fica visível, né? Sim. Então, se dá muito destaque para a divergência e não se busca construir pontos de convergência. Seria isso. Sim. Então, veja bem, quando a gente fez lá atrás a análise sobre as características culturais dessa chamada modernidade, a gente falou da secularização que produziu um ambiente plural no mundo ocidental. E o que é a pluralidade? É a divergência. O mundo, a partir da modernidade, passou a caminhar muito mais para a quebra das unidades do que para o contrário disso. Então, veja bem, um mundo que prioriza a diversidade, que prioriza a pluralidade, ele é um mundo que produz cada vez mais a cultura da intolerância. E essa cultura de intolerância, ela foi introjetada, ela foi internalizada, né, pelas culturas, pelo cinema, pela cultura pop da música. Quer dizer, aquela coisa de a moda agora é pecar, significa a moda agora é transgredir as fronteiras. E sempre quando a gente pontua a diferença mais do que a unidade, a gente transgride uma fronteira que não pode ser transgredida. Porque se a unidade é unidade, a unidade é unidade apesar das diferenças. Então, a convergência entre os casais tem que ser uma convergência pensando na manutenção da saúde dessa unidade. E aqui eu estou falando de saúde moral da relação. Quando se fala de monogamia e ausência da cultura de prazer sexual, é porque, de fato, no fundo, o que se pensa com isso é a dicotomia entre os dois espaços. Na dimensão da saúde moral, os casais estão praticamente lidando com aquilo que todo ser humano, toda pessoa humana lida, com as dificuldades do cotidiano, o trabalho, as responsabilidades, etc. Por causa disso, via de regra, tanto o marido quanto a esposa, eles aprendem, eles são educados em ambientes distintos. O ambiente de trabalho da esposa é distinto do ambiente de trabalho do marido. E cada ambiente exerce uma forma de paideia, uma forma de educação da consciência moral. E aí a mulher começa a assumir esses princípios pedagógicos aprendidos nesse ambiente de trabalho e começa a permitir que esses interfira na forma como ela e o marido interagem na unidade. Significa que o trabalho produziu uma consciência nela e nele que foi capaz de deixar que as diferenças fossem pontuadas a ponto de que ambos se pensassem muito mais como individualistas do que indivíduos na relação. A individualidade ela tem que ser considerada, mas não podemos usar isso como pretexto para fundamentar uma espécie de individualista ou de individualismo que vai, de alguma forma, alimentar tanto a forma ufanista ou egoísta dele proceder em relação a ela e dela proceder em relação a ele. Quer dizer, um sempre vai pedir mais sacrifício do outro do que é necessário quando isso acontece. Sempre um vai ter que se sacrificar mais. Ele vai ter que se sacrificar mais. Por quê? Porque, não sei, porque a cultura diz que tem que ser. O homem tem que trabalhar mais. Quando a mulher quiser ir para um shopping, é ele que tem que pagar. Quando os dois quiserem ir numa religião, tem que ser a religião da preferência dela. Ora, isso está errado. Casamento que se fundamenta nessa perspectiva é um casamento que está deflagrando o mau perfume desse individualismo moderno, que é um individualismo que cerceia a fluidez da compreensão agápica da relação macho e fêmea. Se a gente, quando Paulo diz, olha, ame
ame a tua esposa como ao teu próprio corpo, e de forma análoga ele frisa, olha, quem cuida do corpo, cuida para evitar os prejuízos e os danos que o próprio tempo produz no corpo. À medida que a gente envelhece, o nosso corpo vai enfraquecendo. Quando a gente cuida do corpo, a gente cuida do corpo para lidar com esses problemas que representam a contingência humana. Esse é o problema. O nosso corpo envelhece e adoece. E, portanto, se não cuidar, ele vai sofrer mais. Paulo usa uma lógica semelhante a essa e diz, olha, cuida da esposa. Então, quebra-se o princípio do individualismo nisso. Agora, preste atenção, quem está nos ouvindo. Preste atenção, esposo, preste atenção, esposa. Eu não estou brincando, não. Aqui eu não estou aqui brincando, não vim aqui para brincar. Uma recomendação que eu dou para os maridos e para as esposas. Parem de ser individualistas na relação. Parem de querer ver só o seu lado da coisa. Só a sua necessidade. Quer dizer, eu preciso ficar com o seu cartão. Sim, por quê? Eu vou ficar sem? Você fica sem, você não precisa do cartão. Ah, então tudo bem. Se o carro acabar a gasolina, como é que a gente faz? Não sei, chama alguém. Isso é desonesto. É desonestidade por parte das esposas que negam essa estrutura, eu diria, patriarcalista de relação macho e fêmea dentro de uma compreensão de matrimônio atual, moderna, mas ao mesmo tempo vive como se fosse subserviente a esse modelo. Quer dizer, eu lembro que uma vez uma certa pessoa falou para mim, toda mulher tem que ser 50% feminista e 50% cristã. Não. Se você quiser compreender e aceitar e viver de forma saudável na fé cristã, você vai ter que ser 100% cristão e 0% feminista, 0% machista. O marido não pode ser machista, tanto quanto a mulher não pode ser feminista. Isso são expressões de revanchismo que foi levantado por uma cultura secularizante que afirma as diferenças como sendo mais importante do que as convergências. O importante é notar as diferenças. Aquelas mulheres começam a mostrar, algumas esposas começam a mostrar que são independentes dos maridos. Eu tenho a minha independência, eu penso com a minha própria cabeça, eu sigo os meus próprios valores. Bem, ela acha que está fazendo uma proeza, onde ela está no meio das amigas conversando sobre isso. Mas ela está matando o coração afetivo do matrimônio, do casamento dela. Esse tipo de monogamia está presente hoje, monogamia individualista, onde as partes são egoístas, são autocentradas, são autorreferentes. Esse tipo de casamento, esse tipo de unidade é unidade quebrável, não é unidade indissolúvel. Se quer levar a sério a fé cristã, o matrimônio monogâmico na perspectiva da fé cristã tem que pulverizar esse espírito do individualismo, que é o espírito da secularização. A cultura da secularização provocou isso aí. E a gente, os religiosos, aqueles que se disseram comprometidos com o espírito da fé cristã, nos deixamos ser disciplinados, educados, condicionados por essa cultura e, quem sabe, até mesmo determinados na nossa forma de agir no cotidiano. Portanto, cristãos no final de semana, entre aspas, e individualistas durante a semana. E aí a gente cria então um corte entre dois tempos e dois tempos. O tempo de estar no espaço sagrado, que é onde as pessoas vão para as atividades das igrejas, e lá aparentemente o marido e a mulher pegam a mãozinha um do outro e vivem uma falsa unidade, e depois a realidade mesmo da relação aparece na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta, quando ele vai para o seu trabalho e ela vai para o dela. E aí ela tem um aprendizado lá que diverge da forma como a fé cristã
aponta como um caminho para se viver uma saúde moral, para manter o casamento vitalizado. Tá? Do contrário, todo modelo de monogamia que foge desse espírito cristão é um modelo de monogamia em que não há perspectiva de vida longa para a unidade substancial. Veja bem, tornar-se-ão os dois uma só carne. Como é que isso é possível? Se ele é individualista e se ela é individualista. Qual é o aprendizado que os filhos terão com o pai, com o modelo que o pai e a mãe apresentam no cotidiano? Eles estão ali observando, eles estão vendo o que está acontecendo. E aí? Eles vão reproduzir esse modelo. Então, esse é o nosso momento, é o nosso drama. Isso não é brincadeira. O casamento, a monogamia, hoje, tanto aquela que está presente, está sendo reproduzida no espaço religioso, como aquela que não está sendo reproduzida no espaço religioso, ambas padecem do mesmo problema. Lá na igreja, quando estão casando, eles escutam e assentem com o padre ou com o pastor. Vocês estão dispostos a viverem uma mesma motivação, uma mesma vida na pobreza, na saúde, na doença, etc, etc. Lá eles fazem um acordo. Mas depois que vão viver o casamento, ao longo dos anos, eles vão destoando, eles vão se distanciando do modelo que foi proposto, segundo o espírito da fé cristã. O que eu quero dizer é o seguinte, que unidade substancial, compreendida na perspectiva da monogamia, modelo cristão, é uma unidade que não pode ceder a esse espírito do individualismo proposto pela cultura da secularização. Ou a gente muda isso, ou a gente quebra essa cultura, ou a gente pensa outras formas de relacionamento. Esquece monogamia. Esquece monogamia. Monogamia é para gente madura. Quer ser casado com uma esposa, com um marido só? Então aprenda a crescer, a se tornar uma pessoa madura. Para de ser infantil. Você, marido, você, esposa, para de ser infantil. Não dá para a gente ficar convivendo com uma pessoa que o tempo todo te puxa para o infantilismo. O tempo todo está tentando te levar o grau de ponderação das diferenças entre os casais, entre o macho e a fêmea, né? Sempre para um nível de abstração picuinha, né? Onde parece duas crianças, dois adolescentes, falando de temas que são extremamente complicados. Qual é o grau de consenso para isso? Qual é a possibilidade de consenso para isso? Nenhum. Por quê? Porque ela abraçou a visão de mundo dela como exclusivista e ele também a sua, e pronto. E qual é a conclusão? A conclusão é o seguinte, vão para o cartório e divorciam. Se fosse isso, se fosse no dia de Paulo não tem tempo para perder com um casalzinho que vive essa cultura de picuinha, não. Fala assim, olha, Deus é Deus de paz. Se vocês querem viver essa picuinha de relacionamento, se vocês não levam a sério a questão da unidade substancial, se vocês acham que vocês não têm que alcançar maturidade para coexistir em muito mais no espírito de consenso do que de senso, então, por que vocês casaram? Não, se for para permanecer no casamento, nessa estrutura de perturbação cotidiana, todo dia, sistematicamente,
Então, vai para o cartório, vai viver solteiro, vai fazer qualquer outra coisa na vida, mas esquece casamento, né? Casamento, na perspectiva da fé cristã, e isso vem da boca de Jesus. Ela foi feita para manter em unidade, é para ser inquebrável, é para ser indissolúvel. O problema é que vocês não têm maturidade para viver isso, esse ideal. Com o tempo, um começa a exigir do outro aquilo que não exige de si mesmo. Você tem que se sacrificar mais do que eu. Ela propõe isso para ele e às vezes ele propõe isso para ela, e às vezes não. Isso acontece. O problema é que nós estamos tendo um movimento hoje em que existe muito mais lei beneficiando um do que o outro. Então, veja bem, há um problema complicado, porque há um choque de perspectivas aí. Eu acho que nós precisamos nos despertar para esse problema, para o drama que vive a nossa cultura ocidental. É um drama eu diria, do dissenso estrutural, sobretudo o dissenso estrutural vivido pelo macho e pela fêmea nesse modelo social de monogamia. Monogamia que tem que ser compreendida como unidade não só substancial, mas também como unidade afetiva, né? Timóteo. Não, enquanto o senhor estava falando antes, o senhor estava apresentando o seu chamado tem a ver com o que eu falei no início, seu modelo da fé cristã. Isso é para quem quer se adequar ao modelo da fé. E isso está em contraste com a autora, com a perspectiva da autora que o professor Cláudio apresentou no início. Eu estava mostrando para ele aqui o último parágrafo do texto dela, né? Ela apresenta como talvez a grande saída para a humanidade. Ela está falando de relacionamento, de casamento, de sexualidade. Exatamente prezar pelo o quanto se pode obter de sensações novas e de possibilidades novas quando você vive a partir da percepção da sua singularidade do que você quer, para não se adequar a nenhum modelo pré-definido que venha de fora. É essa a proposta dela, né? Então, às vezes, quem está supostamente dentro da fé vai assumindo essa perspectiva sem perceber, ao invés de se adequar ao modelo da fé. O que o senhor está fazendo é clarificar e dizer, olha, para se adequar ao modelo da fé, o caminho é esse aqui. Não tem negociação com esse lado. Aí tem que ter a honestidade que talvez ela teve, de falar, eu não sou da fé. Né? Fora da fé, a perspectiva é essa. Talvez esse seja o caminho, né? Isso lembra o texto Escato Moralismo e a morte da cobiça, não é? Porque a proposta é de escolhas de natureza edossensitiva. Então, se a gente transgride os limites civilizatórios e impõe e sugere a existência de uma liberdade, mas uma liberdade sem o tensionamento moral, sem o permitido e o proibido, o que nos resta são escolhas instintivas, não é? Então, a gente, nessa proposta que a gente viu aí, da psicanalista, a gente confirma mais uma vez a análise do texto que foi apresentado no último podcast. Eu acho que o grande pecado dessa autora é não ter compreendido a evolução dessa cultura do distanciamento, que essa visão de individualista de ser dentro da monogamia foi criando. Essa visão de ser para mim, individualismo, de existir para mim, de viver para mim, isso é anti-libidinal. Ela vai dizer, não, o modelo, qual modelo? O que é do modelo? Qual é o problema do modelo? Não, o modelo, sabendo coexistir nele, dá para ir a vida toda. Agora, se nós temos dois moleques tentando se fazer de gente grande no casamento, aí tudo bem.
o molequinho que só quer brincar de carrinho e a donzela que só quer brincar de boneca, e aí ele começa a chorar quando o marido não dá atenção, porque ela quer ir no supermercado, no atacadão. Não, e ele quer ir no Carrefour. Isso é um grande drama. Não, 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 desse jeito nós vamos divorciar. Ah, por quê? Porque a sua preferência é o Carrefour e a minha é o atacadão? Ah, pela madrugada, pô. Onde é que essas pessoas querem chegar? E isso acontece todo dia. Essa briga, essa coisa de puxar sempre para si os benefícios que, entre aspas, a lei diz que pertence mais a ela ou não. Porque, de fato, hoje a lei tem favorecido muito pouco os homens. Então, nós vivemos ainda. Aquele benefício dos 30% quando os casais se separam, aquilo é de uma sociedade piramidal. Ainda patriarcal, assim. Se a gente quer modernizar esse modelo de. Não queremos mais, queremos abandonar esse modelo de sociedade piramidal, a gente tem que criar coragem de acabar com esses benefícios. Porque quando o marido se divorcia da mulher, ele não leva o benefício de 30%. A mulher, a esposa, sim. Por que tem que ser assim? Ele não pode agredir a mulher fisicamente, mas ela pode agredir ele pelo desmando moral, pelo desrespeito moral. Então, existe um desequilíbrio ontológico nessa relação. Benefícios demais para um e muito pouco para outros. E aí, é nesse contexto que nós estamos pensando em monogamia. Professor. E querendo dizer, olha, a monogamia tem que sobreviver a isso aí. Pastor, olha o contexto. O senhor está dando uma recomendação. Vocês têm que viver dentro do casamento, mas olha o contexto. A coisa está apertando cada vez mais para um, apertando, a cobrança está sendo demais para o outro. Tem mulheres aí que dão um checkmate no marido até pelo fato de, às vezes até pela cor do cabelo, da intenção, porque você, meu marido, quer o meu cabelo de cor preta, mas o meu pai está querendo meu cabelo de cor loira. Como é que fica? Não, isso aí é um motivo de divórcio. Ora, que brincadeira que virou, hein? Deixa eu ver se eu entendi, professor. O senhor disse que esse modelo individualista é antilibidinal. Antilibidinal. Ele é antilibidinal porque, ao provocar uma intensa ele repetição de conflitividade... Sim, ele alimenta essa cultura de conflitividade. E a gente pode voltar ao fato de que essa conflitividade resulta em ressentimento. Do qual nós tratamos anteriormente. Já tratamos. Então, esse é o resíduo. A relação sempre vai ser uma relação que essa cultura residual do ressentimento vai estar sempre presente. Aí não é para aí, toma testosterona aqui. Não funciona. Testosterona não é indicado para quem está ressentido, não. É para quem está com baixa taxa hormonal. Mas aí você eleva a taxa hormonal, mas não resolve o problema moral da relação. Ela continua atacando o cara, baseado nesse pressuposto de que eu vivo na relação para mim. Eu não vivo para nós. Unidade substancial é isso. É dissolver, não é dissolver o tu no eu, mas é dissolver o eu e o tu no nós. Aí criar uma terceira pessoa aí. Uma terceira pessoa que mantém a integridade tanto do eu quanto do tu. Mas para isso temos que atingir maturidade. E o ágape fala sobre viver na maturidade. Paulo diz, olha, quando eu era pequeno, vivia como menino. Eu não conhecia esse negócio de ágape. Mas depois que eu conheci esse ágape, eu passei a viver como maduro. Como pessoa madura. Tá aí a o ágape é o capital afetivo
que preserva a saúde da interação. A saúde da interação. Aí sim, o ágape se torna protetor do capital erótico, capital libidinoso. Olha que coisa interessante, hein? É isso aí. Agora, Para o capital libidinoso sobreviver no casamento, precisa existir um capital afetivo, o ágape, ou a ágape, né? Exatamente. Veja bem como é que a coisa é bem complicada. Eu vou pegar um traço do mundo moderno que foi trazido até pelo o Giddens, né? Aquele mundo em descontrole. Sim. Eu vou pegar essa palavra, descontrole. O que ela sugere? Professor Timóteo, o que ela sugere para o senhor? Descontrole sugere. Olha bem, eu estou perguntando vou perguntar para 2 psicólogos, hein? Ausência de critérios para fazer as escolhas, né? Então você não consegue definir muito bem a finalidade, né, para a qual você deseja ir. Então você vai escolhendo de maneira instintiva, né, sem ponderação. Sim. Ou seja, cada escolha que você faz pode abrir um leque de consequências que não foram pensadas. O senhor, professor Cláudio. Para Giddens, modernidade é um grande processo de destradicionalização, não é? E a destradicionalização aumenta o grau de ansiedade existencial, conceito que ele utiliza em uma sociedade. Quer dizer, se de um lado existe a segurança ontológica, que nos dá a certeza de que o amanhã se processará como hoje, a globalização, a destradicionalização, elas colocam um novo cenário, um cenário de ansiedade existencial. Eu me caso e eu não sei se eu vou permanecer casado. Ninguém tem essa certeza, não é? Então, a gente está em um mundo que abre um futuro cheio de incertezas, de perguntas, não é? Um mundo móvel, um mundo em que o senso de controle sobre a própria realidade ele é perdido em função do que do que foi defendido, não é, na primeira modernidade, no qual havia um senso de controle intenso. Quanto mais se conhece sobre a vida social, mais controle se teria sobre ela. E a alta modernidade, segundo Giddens, constata que, na verdade, o avanço da modernidade produziu um cenário de dúvida, de incerteza, de descontrole, não é? Porque se multiplicou os sistemas especializados de conhecimento, mas entre esses sistemas existem discordâncias. Então, o leigo, na sua relação com esses sistemas especializados, ele é deixado numa situação de ansiedade existencial. Se a gente considera cada indivíduo um sistema autopoético, ela e ele, isso não significa dizer que ambos são necessariamente autônomos. Eu estava ouvindo esses dias aí, eu acho que foi ontem, um religioso infeliz. Eu acho que ele é até de tradição reformada, que diz que Deus deu ao homem maturidade para viver a sua autonomia. Bem, se a autonomia é o conceito básico para se estabelecer linhas, limites entre o certo e o errado, então isso se torna um convite discreto. Entre aspas, um convite
polido, do ponto de vista da civilização contemporânea, de convidar um convite às experiências extraconjugais. Experiências o quê? Extraconjugais. Porque a autonomia produz legitima as experiências individuais, ou melhor, individualistas. Bem, Escolhas emancipadas sim, por ingerência. Sim, eu quero viver minha autonomia. É o que está sendo proposto no texto dela, do início, né? Eu estou querendo viver. Então, quando a gente pensa o mundo em descontrole, a gente pensa um mundo em que cada indivíduo vive de forma autônoma. E aí, quando eu falo de vive de forma autônoma, nós temos que enxergar o que significa desordem. Desordem no mundo e desordem nas instituições. A desordem nas instituições, o matrimônio, é quando cada qual das partes vive de forma autônoma. O capital afetivo é privado dessa relação e dessa unidade, logo não se pode preservar o capital libidinoso. Aí a senhora que é crítica da monogamia e que não faz essas considerações, vai dizer que prazer e monogamia são coisas que não coexistem dentro de uma relação macho e fêmea. É por ignorância. Ela teria que ter capacidade de... ela teria que ter mais leituras, mais sensibilidade para perceber certos fenômenos que estão ocorrendo no mundo ocidental, pelo menos estão amadurecendo, estão em processo. Pelo menos há 30, 40 anos. A nossa geração é uma geração desprevenida. Lá pelas tantas, quando a gente viu, o tsunami já estava aparecendo. Não tinha nem como correr dele. É morte fatal para todo mundo. Lembra? O Grande Impacto? Profundo Impacto, né? Impacto Profundo. Impacto Profundo, aquele filme? Lembro. Quando no finalzinho não tem mais para onde correr, o pai chama a filha, vamos lá para a praia. Eles vão lá, olham, abraçam um ao outro, a onda está vindo, eles abraçam, ela chora o impacto, né, da onda, faz assim e pum, acabou. É assim que nós estamos vivendo. Quando o cara casa hoje, ele já casa condenado para o divórcio. O casamento está condenando as pessoas a se separarem. Isso é um paradoxo. Aliás, isso é uma contradição. Isso é uma doença. É um mundo doente que constrói instituições quebráveis. Que instituições que deveriam ser inquebráveis estão sendo construídas para quebrar. Isso é doença. Isso é patologia. E nós estamos considerando isso normal. Quer dizer, essa patologia da normalidade que se tem hoje, ela é responsável, mas ao mesmo tempo ela é produzida por uma mente secularizada que se valoriza, que tem como valor duas coisas: o individualismo e a autonomia. Individualismo e autonomia. É assim que tem que ser o marido no casamento, é assim que tem que ser a esposa no casamento. Bem, se for para ser assim, não casem. Para não ter que perturbar o pastor, o padre, ir em confessionário, falar que eu não aguentava mais, eu tive que procurar um amante. Ela vai lá, eu tive que ir para um amante porque eu não tinha mais prazer com ele. Mas não se tem prazer com o inimigo, minha filha. Com quem se briga todo dia na casa, na cozinha, na sala, na rua, dentro do carro, no shopping. Quando é que a gente converge um com o outro? Não hora nenhuma. Marca o dia do dia, vê se houve pelo menos um ponto, um segundo de convergência. Não. Mas tem que ter prazer lá na hora do sexo? Então vocês vão ter que me ensinar como é que isso acontece, porque, honestamente falando, é sexo entre duas foices, que são duas foices.
Estão ali para cortar, até na hora do sexo. Ali não se torna um momento de prazer, mas um momento de competição e de revanchismo. É a hora que ele não está muito interessado em dar prazer para ela e nem ela para ele. Pronto. Aí se vive um sexo de má qualidade, privado de prazer, e vai colocar isso na conta do conceito monogâmico. A monogamia que é responsável. Não, para aí. Vamos mudar a cultura, o que precede. Ou melhor, o que está acontecendo. Vamos ver como é que esse mundo, essa civilização contemporânea, o que ela contribuiu para produzir esse casamento, essa forma de ajuntamento macho e fêmea, que é disfuncional. Ela é estruturalmente disfuncional. Quando coloca aliança, o casamento começa a quebrar. É só colocar aliança. Coloca aliança no dedo esquerdo, o casamento começou a dissolver. Professor, o senhor está dizendo o seguinte, que não se pode olhar para a monogamia e diagnosticá-la como o problema, sem entender que esse grande tsunami de mudanças culturais teve um impacto altamente patogênico nas interações humanas e que, a partir daí, a monogamia se torna, de fato, inviável, à medida que emerge uma liberdade autopoética em que não há espaços definidos, não é? Esse é o meu, esse aqui é o seu, até onde a gente pode ir. Não, o conflito sempre. Então, o que o senhor está dizendo é o seguinte, o diagnóstico está errado. Não foi a monogamia que levou a essa crise, mas foram as grandes mudanças que aconteceram, sobretudo nesse mundo pós-tradicional, que tornaram a monogamia inviável. Essa é a tese? Essa é a tese. Isso pode ser expresso no termo paulino. Tem de vós o mesmo sentimento. Não é a mesma compreensão de mundo. Sentimento é mais forte do que compreensão de mundo. Filosofia de mundo é uma coisa que a gente muda o tempo todo. Agora, sentimento é uma coisa. Tem a mesma disposição. Nela, nele, a mesma disposição. Uma esposa que é sábia, ela escuta a bronca do marido. Ela tem maturidade para escutar uma bronca do marido. Mas a insensata, a imatura, a adolescentezinha, ela briga com o marido até pela igreja que quer frequentar. Não dá. Assim não dá. E colocar isso como um ponto de tensionamento fundamental da relação. Quando o marido é uma pessoa extraordinária. É um marido que toda mulher queria ter. Não, mas ele não é bom não. Por quê? Porque ele não frequenta a mesma igreja. Opa. Mas é assim que tem que ser? Não, não é porque ele não bebe o mesmo vinho que eu. Ele não o quê? O mesmo vinho. Não gosta da mesma cerveja. Ah, pela madrugada. Eu já recebi gente assim, casal na minha casa, para resolver o drama da relação deles. E eu só escutando os dois, batendo boca um com o outro. Eu escutando. E escutando. Quando chegou no 40 minutos que os dois estavam batendo, estava quase dando porrada um no outro. Você faz o seguinte: vamos para casa de vocês que eu não tenho nada para fazer. Não tem ajuda da minha parte. Quer uma ajuda boa? Cada um vai no cartório segunda-feira, pede o divórcio. É a melhor ajuda que vocês podem ter. Vocês vieram aqui para me fazer perder tempo. Eu não tenho nada para fazer por vocês. Já gastei muita saliva para conversar com casais que não estavam dispostos a mudar. Ele não estava disposto a deixar de ser autônomo. E achava que. E pensava que ser cabeça da mulher significa tomar decisões unilaterais. É o que a autonomia faz. Uhum. Mas a mulher também faz isso. Ela pega o cartão do marido e vai na internet e faz compra de coisas sem avisar para ele. Não sabe se o que eles ganham por mês vai dar para bancar aquilo lá. Isso também é tomar decisão autônoma.
essa autonomia se tornou estrutural na relação, se tornou cultural. As pessoas não conseguem mais hoje viver sem ser autônomas. Mas não é só. Esse não é só é um problema mais sério, é a derrocada de todos os outros problemas. Mas, além de autônomas, elas são mentirosas, porque elas não querem reconhecer que o problema está nelas. Não está na esposa. A esposa sempre diz, não, o problema está nele. O marido, o problema está nela. Então são dois acusadores. E a acusação é coisa de moleque, é cultura de moleque, é cultura de adolescente. E de diabo. Gente que chega à maturidade aprende que o consenso só é construído sem a acusação. Sem a acusação. Com a acusação, eu vou dizer uma coisa, não existe possibilidade de haver um consenso, um acordo entre advogado e promotor. Não. Um vai querer ferrar o réu, o outro tá ali para proteger. Enquanto um tá para proteger, o outro tá lá para ferrar. Quer ser condenado, quer que o réu seja condenado. São duas perspectivas completamente opostas, irreconciliáveis. O ágape dissolve isso, porque propõe um modo maduro de viver. Então, para a mulher, seja bondosa, pratique o bem na relação. Seja paciente. Então, vamos aguardar. Quem sabe com o tempo ele aprende essa lição e passa a viver de forma diferente. E isso vale para ela, vale para ele, vale para os dois. Então, para se viver o ideal de unidade substancial e unidade afetiva, os casais têm que aprender o significado de cultura de partilha. Não é só partilha do arroz e do feijão, é partilha da paciência, partilha do sentimento, é partilha do respeito. Se quer o respeito, aprenda a respeitar. Se quer ter o silêncio do marido quando está falando, aprende a se silenciar enquanto ele fala. Mas isso, infelizmente, não é o que nós estamos vendo entre os casais que pregam, que defendem a monogamia. Aí você vai ver o que ele expressa de monogamia na relação dele. Na década de 80 tinha uma banda muito famosa aqui em Goiânia. Ela foi para o mundo inteiro. Eu acho que ela foi para o mundo. Mas pelo menos para o Brasil inteiro ela foi. Muito famosa. Era uma comunidade que estava se despontando. Hoje o líder está até em outra cidade, não está nem mais aqui em Goiânia. Mas tinha um rapaz, tinha um cara, um dos componentes, que era casado com uma pessoa de importância, ligada ao líder da igreja. Interessante que a gente sabia que os dois o tempo todo viviam em pé de guerra um com o outro. Mas ele era um cara espirituoso. E quando eles estavam ensaiando as músicas antes do culto, então, aí de vez em quando ele parava e começava a discutir com ela. A gente não sabia nem por que estava discutindo. O pau quebrava entre os dois. Aí daqui a pouco ele parava, aí depois levantava a mão, logo em seguida, e começava, aleluia a Deus, aleluia. Ó Senhor, nós te amamos. Pela madrugada. Que brincadeira é essa? Isso virou circo. O espaço do culto virou circo. E aí o pessoal pensa assim que, nossa, mas Deus deve se agradar muito com essa nova expressão litúrgica de adoração. Adoração, o quê? Cadê a adoração nisso, rapaz? O que eu estou vendo aqui é que se todo mundo for por essa direção, daqui para frente, as pessoas não só não vão acreditar em Deus, como não vão acreditar em casamento. E é para isso, é para essa direção que nós estamos caminhando. Porque a religião não consegue mais resolver o drama do marido e da mulher. Não consegue. O pastor e o padre não estão dando conta. Por quê?
porque falta muita compreensão da base, da origem de todos esses processos de dissidência que estão acontecendo e que estão fomentando uma forma de monogamia, um modelo de monogamia que é potencialmente quebrável, que é substancialmente, que é visceralmente quebrável. Não vem falar de casamento tem que ser para a vida toda, não, se vocês estão propondo um modelo belicoso de matrimônio. Professor, eu me lembro aqui, mais para o início do nosso trabalho aqui, nós tivemos vários programas, vários podcasts falando sobre conversão, não é? E ali o senhor explicou que conversão não é mudança de igreja, não é adentrar, estar fora da igreja e adentrar o espaço da igreja. Conversão e santificação tem a ver com um processo de mudança de valores, uma vida orientada por valores. Valores como justiça, verdade, não é? Tem mais um que me escapou. Bondade. Bondade, exatamente. Ora, se a gente pensar que conversão e santificação é o que tem que acontecer com todo cristão, então o resultado desse processo vai ser uma convergência e não uma conflitividade entre eles, não é? Parece que tudo que está acontecendo no mundo da conflitividade do espaço monogâmico tem a ver tanto com essas mudanças, não é, do mundo pós-tradicional que o senhor está trazendo, mas também com o fato de que a fé cristã não está sendo apresentada e compreendida. Porque se as pessoas entendessem que tem que haver essa mudança de valores, não é? O resultado seria a convergência. Não é essa a tese do apóstolo Paulo? Ele está falando de comunidades que não vão estar em guerra, em conflito, mas em sinergia, não é? Isso vale para o casamento também. Conceito de sinergia, conceito muito feliz, usado pelo professor Claudivan. Porque sinergia pressupõe esforço empreendido por ambos. Não é um empurrando mais do que o outro o carro. É os dois aplicando o mesmo esforço, a mesma quantidade de esforço para manter a relação. O que a gente precisa para ter essa força para empurrar o carro quando é necessário? A gente precisa estar com o sistema de imunidade forte. Então, você toma vitamina C e eu vou tomar vitamina C também. Imagina, professor, uma cena em que as duas pessoas estão querendo solucionar o problema do carro, mas uma empurra o carro apoiada no motor de trás para frente e o outro está na frente empurrando para o outro lado. O que alguém vai pensar de pessoas que fazem isso? Se alguém passa na rua e vê duas pessoas fazendo isso. Loucura, né? Loucura. Então, eu quero partir, então, a partir dessa sugestão do professor Claudivan, analisar uma recomendação do apóstolo Paulo, capítulo 12 de Romanos, onde ele diz: e não vos conformeis com esse século. Essa expressão, traduzida para um português mais acessível, não vos deixeis ser uma reprodução dessa cultura secular. Veja bem, agora há pouco nós usamos o conceito de desordem. Desordem é uma espécie de sintoma. Desordem ontológica, né? É um sintoma primário do chamado mundo em descontrole. O que é desordem? Desordem é quando nós temos um espaço, um ambiente não determinado por funções definidas. Sim. Isso lembra um pouco a monogamia de hoje? Sim. Um atropelando o outro o tempo todo. É o marido atropelando a mulher atropelando o marido. Mas olha bem, na igreja não. Na igreja o homem é o que eu falei.
é o macho, é o cabeça. Mas ele espanca ela verbalmente. Ele vive sobre uma irônica cultura de subtração da inteligência da esposa. O tempo todo. Mas chega um momento que ela quer reagir. Ela adota o mesmo procedimento. E fica o tempo todo zombando do marido. Mas zomba do marido na presença dos filhos. Não só para desmerecê-lo como marido, mas criar e relativizar a condição dele de pai. Porque os filhos estão aprendendo. Isso é uma espécie de alienação. Aquela que é considerada o crime, né? A alienação interafetiva, não parental. Parental. Estou confundindo com outro conceito. Sim. Essa alienação que às vezes ela é denunciada. Mas essa alienação está presente também, não está errado. Tá. Porque ela significa que ela foi precedida por essa, né? Uhum. Foi precedida. Então, na verdade, quando isso está acontecendo é porque a fome de matar do marido em relação à esposa ficou maior do que a fome de preservá-la. Cuida dela como do próprio corpo. Então, se isso é um problema, veja bem, nós temos o reflexo. Paulo diz, não vos conformeis. Então, não vos deixe ser uma reprodução desse aion, uma cópia das crenças e dos valores que são contrários à fé cristã. Aquilo que nós aprendemos do Cristo, de como se deve viver a vida. A gente pensa, o que significa pregar o Evangelho? Desentorta a vida, meu filho. Isso é pregar o Evangelho. Para desentortar a vida, você tem que viver de forma íntegra. Você sabe o que significa isso? Para de mentir um para o outro. Para de esconder que você está traindo ela. Se você teve coragem de trair, fale, você traiu. Se você, esposa, também trai ele, não deixa o amigo dele chegar para falar, não. Seja corajosa. Não teve coragem para trair? Agora fala para o seu marido. Tem muita gente que sabe que a esposa faz, mas não pode falar. Olha que relação que chegou. Ela se vinga do marido com o amante. Ele se vinga da esposa com o amante. Mas por que vocês estão casando? Ainda. Por que estão insistindo? Isso é um ato imbecil, de loucura. Reflete uma cultura da desordem, uma civilização da desordem ontológica. Está produzindo essas mentalidades imbecis. E aí quando fala que o cara não funciona na cama, mas não pode funcionar. Desse jeito não. E nem ela. Aí, mas eu amo meu marido. Não, você ama não. Você ama a vida que ele te dá. Você não precisa fazer isso, você não precisa fazer esforço. Na hora de gastar isso, você só pega o cartão dele, vai lá e compra. Ele é que se ferra para pagar. É assim, eu tô falando besteira aqui? Não. Eu tô falando de comportamentos que não se veem no nosso mundo? Também não. Pô, como é que a gente muda isso? A proposta é o quê? Perspectiva de renovação. Então, preste atenção, você que está nos ouvindo. Você que é marido, você que é esposa. Não espere que você vai ter prazer na cama com a sua esposa e com o seu marido, se você não estiver disposta a mudar de posição em relação a Deus, em relação aos valores do reino de Deus. Nós vamos falar sobre isso nos próprios tópicos, nós vamos mudar de tema, nós vamos falar um pouco sobre o tema do reino de Deus.
Então, Jesus diz, olha, não andeis ansiosos pela vida. Não é isso que ele diz? Pela vida. Pelo que haver de comer, beber. Quando é que seu cartão fica bom? Esse é o problema. Quando é que seu cartão fica bom? Nós estamos falando de coisa séria. Qual é a data do cartão meu? Fica boa? Eu estou namorando as roupinhas ali no shopping. Então, desse jeito, nós não vamos ter renovação para o casamento. Porque o casamento se renova quando o indivíduo A é renovado na consciência. O indivíduo B de igual forma. Quando nós temos no casamento uma unidade convertida e a outra não, um se torna individualista. Portanto, vai cobrar mais o sacrifício do convertido. O convertido vai ser constrangido a pecar menos. Sabe o que significa ser constrangido a pecar menos? É deixar a esposa pecar mais. A errar mais. É deixar o marido errar mais. A pecar mais. Quando o casamento é formado por um convertido e um não convertido. Paulo diz, olha, isso aí não vai dar certo. Isso não dá certo. Porque não é pecado deixar o casamento. É pecado deixar o casamento e se unir de forma inapropriada com outra pessoa. Isso sim, Jesus diz isso. Isso é um problema. Mas se você está saindo do casamento sem essa finalidade, então Paulo diz, então que saiam. Pelo menos um ganho vocês vão ter. Vão ter paz. Quando não se pode coexistir em consenso, então busque a paz separado. Alguém fez um comentáriozinho chola, né, no nosso podcast, assim, questionando esse negócio. Onde é que Paulo recomenda? Paulo, eu fico impressionado como é que os evangélicos não prestam atenção no que eles leem na Bíblia. Incrível isso aí. E ainda querem ensinar. Tem 1 ano, 2 anos que eles vieram para a igreja evangélica, já estão querendo ensinar quem está na igreja há mais de 40 anos. Quem está na fé cristã há mais de 40 anos. Eu queria que deixasse claro agora esse ponto. Eu acho que nós já acabamos o primeiro episódio já, né? Então vamos reforçar esse ponto. A cultura da desordem. A civilização da desordem ontológica. A gente parte desse ponto. O que ela produz? Produz individualizar pessoas caminhando de forma desequilibrada na vida. O significado que eu queria dar para desordem, mundo em desordem, né? Um mundo em descontrole, é exatamente esse desequilíbrio. Nós falamos muito sobre o equilíbrio ontológico do ego, não é? Nós usamos muito esse conceito. Então, agora, tentar relacionar o conceito de desordem, ou de mundo em descontrole, ou o descontrole, o conceito de descontrole, ao conceito de desequilíbrio. Mas é um desequilíbrio que é estrutural, faz parte, é necessário. Então, ela está vivendo em desequilíbrio permanentemente. É uma lógica racional. É uma lógica operante. Mas é racional, está enraizado, se tornou hábitos, cultura. Então, veja bem, a igreja não vai funcionar. Não adianta. Eu me lembro que uma vez tinha uma moça muito famosa na televisão que achou que indo para a igreja segurava o marido.
O marido tinha tido um caso extraconjugal, ela não queria perder ele, falou assim, não, eu vou tentar segurar o meu casamento. De que forma? Eu vou para a igreja. Aí as pessoas tentam resolver o problema assim, vão para a igreja. A laje se abafa. Por quê? Porque a mensagem lá é o seguinte, não, você tem que perdoar o seu cônjuge. É isso? Perdoa. Ah, não tem a mudança, não? Você perdoa, mas não muda nada, não? Continua do mesmo jeito? Isso é coisa de demônio. Isso é coisa de filho do demônio. Pede o perdão, mas está com a intenção de continuar fazendo a mesma coisa ad eterno. Tem perdão para quem está disposto a não mudar? Lembra do conceito? Metanoia? Tem que ter disposição de mudar. O perdão existe, sim, mas para quem está disposto a mudar. Para quem está disposto a ser um demônio enquanto vive a vida, não há perdão para essa pessoa. Eu encerro por aqui. A gente volta no próximo episódio e a gente dá continuidade. Então nós chegamos a 2 pontos importantes sobre uma perspectiva de renovação. Agora, em termos de moralidade, em termos de vida moral, para ela e para ele, no matrimônio. E aí a gente parte disso para o próximo episódio, né? Professor Cláudio. O conceito de justiça, não é? Acho que até faltou quando eu pensei os valores da conversão, da santificação, não é? É necessário que justiça seja um valor na interação do marido e da esposa, não é? Não lesar o outro. Isso é um ponto fundamental. Para manter o equilíbrio da balança, né? Manter o equilíbrio. Justiça é isso. Justiça equilíbrio da balança. Ou seja, uma vida segundo o modelo de Cristo, um homem criado segundo Cristo, né? Justiça, verdade e bondade, não se aplica com zonas de exclusão, se aplica a tudo. E como o senhor falou, a relação matrimonial, que é o que a gente está tratando aqui, ela está agora sendo conectada com o que a gente conversou lá atrás. É por isso que eu estou dizendo, tudo que é dito aqui está fundamentado na fé cristã. Quem assistir tudo vai montar um quebra-cabeça, né? Então é isso. Eu agradeço quem ficou com a gente até aqui e quero só dizer o seguinte, a gente não estaria falando disso se a gente não acreditasse que aquilo que a gente está dizendo tem um poder de produzir transformação na consciência de quem ouve. A gente fala e a gente acredita que existe um trabalho que vai além do que a gente faz aqui. A gente acredita no movimento do Espírito trabalhando na consciência das pessoas. Para isso, o que a gente está dizendo precisa chegar nas pessoas. Então você pode ser co-participante da gente nessa missão. Eu peço que vocês reproduzam isso. Comentem com as pessoas, chamem as pessoas para ouvirem. E juntamente cooperando, né, com esse trabalho do Espírito, eu acredito que mudanças importantes podem acontecer. Eu espero vocês no próximo episódio e me despeço por aqui. Até lá.